E hoje nós vamos falar de um assunto que muitas pessoas têm mandado carta e querem também um esclarecimento maior. Elas querem saber como que é possível lembrar dos sonhos, já que todos nós sonhamos, e lembrar dos sonhos é uma condição importantíssima, está diretamente ligada a todo um processo de autoconhecimento. Nós praticamente passamos 1/3 de nossa vida em inconsciência. Uma pessoa que vive 90 anos passa 1/3 de sua vida, ou seja, cada dia nós dormimos 8 horas. Isso quer dizer, ou equivale a dormirmos 1/3 de nossa vida e desperdiçamos todo este tempo num processo de inconsciência. Mas, se nós lembrarmos dos sonhos, nós poderemos conhecer outras realidades suprassensíveis, como o mundo astral ou mundo mental. Porque toda vez quando nós dormimos, nós largamos o nosso corpo físico e o vital na cama, porque o físico e o vital nunca se separam de nós, e nós saímos numa viagem anímica. E esta viagem anímica pode ir em 2 planos. Ela pode ir para o plano astral, se nós tivermos naquele momento que adentrarmos no estado de sono, com a consciência focada em nossos sentimentos, em nossas emoções, em nossos sentidos, em nosso instinto. Mas, por outro lado, se nós tivermos a nossa consciência focada nos pensamentos, em preocupações, a nossa viagem anímica será conduzida ao plano mental. Ou seja, nós fazemos 2 tipos de viagens anímicas ou de alma ao mundo astral, e viagem anímica ou de alma ao mundo mental. E o que determina a ida a este ou aquele mundo é o foco de nossa consciência. Quando a nossa consciência está focada no emocional, nós iremos automaticamente para o mundo astral. E quando a nossa consciência está focada no mental, iremos automaticamente ao mundo mental. E vale lembrar, salientar, que no mundo astral nós não podemos pensar. Quando a gente pensa no mundo astral, nós automaticamente saímos dessa dimensão astral, ou voltamos à vigília, ou ingressamos no mundo mental. Por outro lado, também no mundo mental não se sente, não tem a estrutura de sentimentos, emoções. Se nós estivermos no mundo mental e começarmos a ter o foco de nossa consciência em emoções, automaticamente a gente também vai sair do mundo mental e voltar para o astral, ou então acordar. É lógico que no decorrer de todo um processo evolutivo, quando nós entendemos as leis do mundo astral, as leis do mundo mental, e quando nós ganhamos mais consciência, quando nós evoluímos, transformando a nossa vida, energia em vida consciência, poderemos estar nestas dimensões e poderemos ficar naquela fase de transição nesses 2 planos e sentir e pensar. Neste momento ocorre aquela experiência que nós chamamos de sonhos lúcidos. São sonhos tão reais que a pessoa tem dúvidas se ela sonhou ou se ela vivenciou no mundo físico aquelas mesmas experiências. Mas são processos gradativos que somente uma lembrança, exercícios, um processo de identificação de sonhos, um processo de entendimento destes sonhos, um processo de controle, domínio dos sonhos, são etapas anteriores nas quais vão se seguir as etapas de entrada no estado de um sono mais consciente, conhecido como sonhos lúcidos. E assim, reexercitando a lembrança dos sonhos, nós gradativamente vamos lembrar mais e mais estes sonhos. Toda noite nós saímos e toda noite nós fazemos estas viagens anímicas, mas ficamos presos por um cordão umbilical. E quando nós somos chamados novamente ao nosso corpo, este cordão umbilical se retrai e nós voltamos automaticamente, rapidamente, de onde a gente estiver na dimensão astral ou na dimensão mental, voltamos para a nossa consciência de vigília, e a sensação é aquela sensação de queda que significa este encolhimento, este retorno do cordão umbilical. Na realidade, toda noite nós temos de 4 a 5 sonhos. Isto representa viver ou vivenciar 150 mil sonhos na vida. Uma pessoa que vive em média 85 anos sonha 150 mil sonhos. Equivale a sonhar 4 anos seguidas sem parar com relação ao tempo, porque os sonhos vão de 10 minutos até 60 minutos por noite. E toda esta sensação, todas estas experiências são muito importantes por 2 motivos. O primeiro, porque permite conhecer a nossa futura morada, porque quando nós morrermos, este cordão umbilical que liga a alma ao corpo físico e que se estende com este fio chamado fio ou cordão umbilical quando nós sonhamos e estamos numa viagem anímica,
anímica. Este cordão, quando é cortado, é caracterizado por este processo do corte, a morte. A morte ocorre com o corte do cordão umbilical, onde nós nascemos no mundo astral. E estas experiências, estas recordações, estas vivências do mundo astral vão permitir ter conhecimento das realidades, das leis e de como é o mundo astral, a nossa futura morada, porque existe vida além da morte. E esta vida nada mais é do que a própria vida astral. Permite também entender como é o mundo mental, onde nós teremos uma outra vida futura. Ou seja, em cada experiência de personalidade, nós temos 3 mortes. A primeira, a morte física, ocorrida, como todos conhecem, aqui neste mundo físico, onde nós separamos o corpo físico e o vital, que são totalmente desintegrados e aproveitados pela natureza. Aí nós vamos para o mundo astral e lá ficamos durante um certo período de duração, onde ocorre a segunda morte no astral. Nós descartamos também este corpo astral, o qual é também desmanchado e aproveitado para formar outros corpos astrais. E depois nós ingressamos no mundo mental. E no mundo mental, também após um período, uma certa duração de acertos que nós temos neste mundo, nós temos a terceira morte e descartamos o terceiro corpo mental, que também é dissociado, desmanchado e aproveitado para outros corpos mentais. E ingressamos no mundo espiritual. E todos estes registros de todas estas experiências estão no ponto Bindu, que é um ponto que é visto ao olhar clarividente na ponta do nosso coração. E é exatamente através desses registros que a nossa consciência superior, o nosso corpo causal, que é a causa de todas as nossas personalidades, e a nossa personalidade atual nada mais é do que uma somatória de todas as personalidades anteriores, através desses registros do ponto Bindu, visto somente a uma clarividência superior, que é a clarividência espiritual, através desses registros acumulados, o nosso corpo causal causa uma nova experiência de personalidade e nós passamos a agregar matéria mental, depois matéria astral, matéria etérica ou vital e chegamos a agregar posteriormente a matéria física. E de acordo com todo o projeto, toda uma planificação, todo um destino, toda uma estruturação de uma experiência completa envolvendo aspectos mentais, astrais, vitais e físicos, nós temos uma nova personalidade. A lembrança das experiências do sonho vão permitir entender melhor todas estas leis, todos esses mecanismos e principalmente conhecer como é na realidade o mundo astral, nossa futura morada após a primeira morte, e o mundo mental, a nossa outra morada após a segunda morte no astral. Tudo isto dá uma importância muito grande pela lembrança dos sonhos. Uma segunda importância também muito significativa é conhecer todos os nossos registros mentais, registros astrais ou emocionais que nós temos armazenados em nosso ser. Nós temos um registro de memórias emocionais que é o hipocampo e nós temos nesta região do cérebro todos esses registros emocionais e grande parte das experiências através dos sonhos são experiências retiradas por uma questão evolutiva desses registros do hipocampo. E nós não sabemos o que nós temos nesses registros. À medida que a gente começa a se lembrar dos sonhos, a gente começa também a entender o que a gente tem de registros dentro de nós mesmos. Isto equivale a um processo de autoconhecimento através dos sonhos. Nós vamos conhecer os nossos sentidos, sentimentos, emoções, instintos e também os nossos pensamentos. E o conjunto das emoções e dos pensamentos forma aquilo que a gente conhece como psicomental. Nós poderemos nos autoconhecermos através da lembrança dos sonhos. Por isso que esta técnica de lembrança dos sonhos é muito importante e muitas pessoas sempre solicitam. E o escopo, o objetivo do nosso programa de hoje, do seu programa Ocultismo Sem Mistérios, é trazer estes exercícios, falar das condições que a gente tem ao dormir, de condições mentais, psíquicas, pessoais para termos os sonhos equivalentes e também de exercícios práticos para que nós possamos lembrar destes sonhos. Nesse aspecto, uma primeira coisa a ser considerada, que você deve considerar, é o ambiente que você dorme. Aquele ambiente que você está dormindo, o quarto que você está, deve ser limpo, deve ser arejado, deve ter bastante ar, principalmente durante o período do sono. Não deve possuir plantas, porque plantas vivas automaticamente à noite liberam gás carbônico e aumentando o teor
de gás carbônico pelo processo de assimilação que as plantas têm, nós teremos uma redução proporcional do oxigênio presente dentro do quarto. E quanto mais pessoas dormirem no quarto, quanto mais processo de gás carbônico ou de geração de gás carbônico nós tivermos, nós teremos problemas de ter um sonho tranquilo, um sonho saudável. Porque o objetivo é a gente ter uma renovação constante do ar, sempre tendo oxigênio na proporção de 21%, pelo menos na quantidade, na taxa normal no ar, e ter menos quantidade possível de gás carbônico. É super importante a gente dormir de uma maneira adequada. E o local que a gente dorme é super importante. Mao Tse-tung sempre falava que o homem devia ter duas coisas importantes. Esse líder chinês falava que nós tínhamos que ter uma cama muito boa e os sapatos também. Porque quando nós não estamos em cima da cama deitados, nós estamos dentro dos sapatos. Por isso que uma cama é super importante. Vale você lembrar que 1/3 de sua vida você passa sobre a cama. E a cama deve ser limpa, confortável, ter condições muito boas para permitir um sono tranquilo. Por outro lado, o travesseiro também é super importante, porque ele não deve criar tensões na nuca, na cabeça, e todo este processo ajuda muito neste sistema que nós vamos explicar da lembrança dos sonhos. Mas isto é importante, mas não é determinante, porque tem pessoas que dormem em redes e têm sonhos magníficos, tem pessoas que dormem em tatame, ou seja, no chão, sobre fibras, sobre tapetes, e também conseguem ter um sono bom. O importante, dentro dos aspectos ocultos, refere-se aos colchões. Nós sabemos que as molas em espirais na vertical não são muito indicadas para um bom sono, porque elas absorvem, elas servem como condutores, como antenas de captação de irradiações perigosas que advêm de veios ou da própria terra, principalmente desses veios fluviais subterrâneos. E estes veios emitem uma radioatividade. Existe uma radioatividade natural nos veios subterrâneos. E essa radioatividade emanada é absorvida por essas molas desses colchões e pode, ao longo do tempo, provocar doenças e provocar até doenças mais críticas para a própria pessoa. E também toda esta radioatividade pode provocar até mesmo câncer. E por isto é importante saber sobre o ambiente que a gente está dormindo, ou sobre que ambiente a gente está dormindo. E existem determinadas pessoas sensitivas que se utilizam de determinadas varas ou determinados objetos, e através desses objetos eles conseguem detectar radioatividade. Eles são conhecidos como rabidômanos, e esses rabidômanos podem detectar se em um determinado apartamento, se uma determinada casa existe esta emanação de radioatividade. E você não pense só que é no térreo que a pessoa sente isso. Mesmo em alguns andares acima do térreo, até mesmo vários andares para cima, esta radioatividade exerce uma influência também. E às vezes mudando simplesmente uma posição da cama, mudando simplesmente a posição de dormir, nós nos livramos destas energias que são energias naturais, mas que prejudicam todo o nosso processo de saúde. Você deve considerar que o ambiente onde você dorme tem que ser um ambiente limpo, com o mínimo possível de coisas no quarto, sem televisão, emanando aquela eletricidade estática que é típica dos aparelhos de televisão. Toda esta energia que a gente tem também soltando pela televisão, nós temos que tomar cuidado, porque é só você colocar o seu braço próximo a uma televisão recém-desligada, você sente os pelos do seu corpo totalmente em pé, aquela energia estática. E também lembre-se que um aparelho de televisão é uma ampola de Crookes e está emitindo íons, está tendo uma emissão iônica e uma emissão radioativa também. E a tela é um ecrã que reflete estas emissões e que excita toda a tela para que nós possamos ver a imagem. E às vezes pequenas falhas de impregnação na própria tela permitem uma saída de radioatividade maior e causam problemas maiores que ao longo do tempo podem afetar a nossa saúde. O ambiente tem que ser muito limpo, arejado, sem muitas coisas no quarto, lençóis, fronhas, sempre que possível, limpos, de preferência de material natural, colchão, super importante, travesseiro também. E na condição pessoal, nós temos que dormir com roupas folgadas. Antes de dormir, a nossa alimentação tem que ser suave, nós não podemos comer muito
comidas pesadas e depois dormirmos. Chás são muito bons, favorecem todo esse processo de lembrança do sonho e um corpo limpo antes de dormir. Quando a gente limpa os poros através do banho, esta respiração cutânea favorece também a saúde e favorece um sono mais reparador e sonhos mais ligados não a pesadelos decorrentes de desconfortos físicos, mas a experiências melhores. E sabe-se também, através de pesquisas, que quando uma pessoa toma banho frio antes de dormir, facilita sonhar e facilita ter experiências melhores em relação a experiências anímicas, mentais, viagens astrais, viagens tanto astrais como mentais ou viagens anímicas. E o sonho frio permite esta lembrança com muito mais intensidade e vivências mais bem vividas nestas realidades. E sempre é importante você considerar que dormir é mais importante do que você pensa, do que você até hoje deu importância. Muitas pessoas se jogam na cama, se largam praticamente e falam, ufa, agora eu vou dormir. E não consideram o sono ou o sonho ou todo esse processo de dormir como um ponto importante na vida. Porque além de restabelecermos as nossas forças, além de equilibrarmos todo o nosso psicomental, porque grande parte dos sonhos são sonhos de equilíbrio, são sonhos de compensação, são sonhos de realização de fantasias, para que nós possamos ter uma vida mais saudável na vigília. E considerando que dormir é importante, nestas condições todas, nós a partir de hoje procuraremos dormir sempre considerando como algo de importância para a nossa saúde e o nosso crescimento, como uma oportunidade para o nosso autoconhecimento através dos sonhos e também como uma oportunidade ímpar de nós conhecermos a realidade do mundo astral e a realidade do mundo mental, as nossas próximas moradas, respectivamente, após a primeira morte e a segunda morte. Todos nós sonhamos, todos nós lembramos dos sonhos, mas esta lembrança às vezes é muito vaga, às vezes é difusa e às vezes é praticamente apagada. A gente sabe que sonhou, mas não consegue sequer anotar e lembrar das imagens. Mas nós temos um chakra chamado chakra esplênico, que é o Swadhisthana, que fica do lado esquerdo do corpo, na altura do umbigo, mas bem do lado esquerdo do corpo. E este chakra, quando está acordado, quando ele está funcionando, quando ele está iluminado, adquire uma coloração violácea. E, estando iluminado, girando, permite a lembrança dos sonhos. E é exatamente através do funcionamento deste chakra, a mais ou a menos, iluminado ou menos iluminado, que estão determinadas as lembranças dos sonhos. Quanto mais esse chakra se ilumina, quanto mais ele gira positivamente, mais nós nos lembramos dos sonhos. Para nós aprendermos a lembrar dos sonhos, vamos dar os exercícios, mas antes de darmos os exercícios propriamente ditos para você lembrar desses sonhos, é importante que você queira sonhar. Uma primeira condição é fundamental, é querer sonhar. E se você quer sonhar, você acaba sonhando. E além de nós conhecermos a nossa próxima morada, além de conhecermos os registros emocionais que a gente tem no hipocampo, você também vai poder, através deste processo da lembrança dos sonhos, realizar a magia dos sonhos. Ou seja, só realiza sonhos quem sonha. E sonhar é realizar o futuro. É uma grande máxima, é um grande conhecimento popular ligado a estes mistérios da lembrança dos sonhos. E você pode, a partir de agora, seguindo os exercícios que nós vamos dar, começar a lembrar dos sonhos. E vale lembrar que os sonhos são diferentes do homem para a mulher, das crianças para os adultos, porque o homem tem o seu foco de consciência mais ligado no hemisfério esquerdo do cérebro, que é o hemisfério ligado à parte racional. O homem, primeiro, tudo que entra em sua consciência tem um revestimento mental para depois adquirir aspectos emocionais. Na mulher é o contrário. A mulher tem inicialmente, ou seja, tudo que entra pela consciência da mulher entra por um processo emocional e depois desse processo emocional vai bater no hemisfério esquerdo e aí tem todo um processo mental. Ou seja, o homem utiliza mais o hemisfério esquerdo do cérebro ligado ao racional, ao mental, e a mulher usa mais o hemisfério direito do cérebro ligado ao emocional, ao sentimental. Por isso que os sonhos das mulheres são mais focados, mais centrados na parte emocional e os sonhos dos homens são mais centrados, focados na parte mental. Vamos a um primeiro exercício, como todos sempre
sempre pedem para a gente explicar detalhadamente. Vamos ao primeiro exercício, que é o exercício da lembrança. Antes de você dormir, você deve pensar naquilo que você fez durante o dia, naqueles acontecimentos. Mas procure lembrar de todos os detalhes desde que você acordou até o momento que você foi dormir. E determinadas situações que são importantes para você, procure lembrar de todos os detalhes. À medida que, antes de dormir, você procura se lembrar dos sonhos, isto é muito importante, porque você vai, primeiro, desenvolver a sua memória, segundo, vai fazer uma autoanálise de qual foi o seu comportamento no dia, como foi a sua performance, como foi o resultado que você conseguiu, se você teve um dia bom, teve um dia ruim, e esta análise, além de favorecer a lembrança, e esta lembrança é super importante, porque só lembra dos sonhos quem tem a memória física também, este é um princípio. Você, além disso, vai poder fazer um balanço de sua vida em busca de uma melhoria contínua na sua maneira de ser, uma melhoria contínua para que você consiga resultados cada vez melhores ao longo do seu dia. E esta memória, este processo, esse exercício de memória, procurando lembrar o que você fez no dia e como foi, fortalece o seu corpo vital, o seu corpo etérico, que é o corpo intermediário entre o corpo físico e o corpo astral. Ou seja, entre o físico e o astral nós temos o etérico. E à medida que este etérico fica excitado, à medida que ele fica trabalhado, funciona como o corpo de memória. E o corpo etérico como um todo ajuda como um corpo de memória das experiências astrais. O primeiro exercício é simplesmente este, um exercício de memória. Você vai ficar com o seu processo mental muito mais ativado e, além disso, esta memória sendo trabalhada antes de dormir vai favorecer a lembrança dos próprios sonhos. O primeiro é o exercício da memória. O segundo é o objetivo que você deve ter para sonhar. O segundo exercício consiste no seguinte: antes de você dormir, você deve pensar naquilo que você quer sonhar. É importante, porque a gente dormir e querer sonhar simplesmente sem saber com o que, dificulta um pouco a própria lembrança. Mas quando você for dormir, se você quiser sonhar com algo, você deve pensar nesse algo que você quer sonhar. Isto facilita. E é importante que você queira com muita intensidade, queira mesmo sonhar com aquilo que você pensou. Ou seja, você começa a querer sonhar com determinadas coisas e querendo muito sonhar com estas coisas, este processo vai desencadear sonhos equivalentes e vai favorecer a lembrança por este impulso inicial. Você deve criar imagens mentais daquela pessoa que você quer sonhar, da situação que você quer sonhar. E se você puder usar como auxílio fotos, se você quer sonhar com uma pessoa que você quer ter uma experiência astral, que você quer ter uma vivência astral com esta pessoa, é importante que você veja fotos dela, que você leia algo a respeito daquela pessoa, que você use algo ligado àquela pessoa que possa intensificar o seu pensamento e este impulso para você querer sonhar com aquela pessoa. E este pensamento, quando se tornar marcante, quando se tornar forte, facilitará o desencadear daquele sonho desejado. E é importante também, neste segundo exercício, que é determinar o que você quer sonhar e querer sonhar, é importante que você durma sempre com o último pensamento: vou sonhar e vou me lembrar. Ou seja, vou sonhar com aquela pessoa, vou sonhar com esta situação e vou me lembrar. Dormindo com este pensamento, gradativamente isto vai desencadear a lembrança dos próprios sonhos. Um terceiro exercício consiste em você perceber este mecanismo de entrada no próprio sono ou no estado de sono. Quando você for dormir, você deve procurar perceber o momento correto daquela mudança, daquela transição do estado de vigília para o estado de sono. E tentar, naquele momento que você vai entrar no sono, ou seja, quando você realmente for apagar e dormir, nesse momento a sua consciência tem que estar ligada com você. E isto parece até algo assim difícil de ser feito, parece até um verdadeiro absurdo falar nisso, mas funciona. Equivale como que se você fosse dormir com o olho fechado e o outro olho aberto. O olho fechado indo para dormir e o olho aberto observando aquilo que vai acontecer quando você entrar no sono. E este exercício permite manter a sua consciência de vigília ligada na sua consciência no estado de sono ou no astral. E esse processo vai facilitar recordar das próprias experiências astrais. E aqui vale lembrar que muitas pessoas, quando dormem, entram naqueles estados diferentes
diferenciados de ser. Ou seja, entram naquele processo que é similar à da paralisia. Quer mexer os braços, não mexe, quer mexer a mão, não mexe, quer falar, não fala, adormece a ponta do queixo, a cabeça, pressões, e a pessoa fica preocupada. Nesse caso não, se solte quando acontecer isso, porque indica que você está entrando com consciência no mundo astral, no estado de sono. Procure se concentrar e procure manter a sua consciência ligada. Se nós, no momento de entrarmos no sono, estivermos conscientes, ou seja, percebendo que a gente está entrando no estado de sono, esta percepção, esta lembrança vai favorecer lembrar dos sonhos. Mantém a sua consciência ligada. Este é o terceiro exercício, procurar manter a sua consciência o máximo que você pode, sabendo que você vai dormir, sabendo que você vai sonhar, sabendo que você vai participar dessas experiências. E procure dormir, como nós falamos, simbolicamente, com o olho aberto e o outro fechado. O fechado para dormir e o aberto para ficar em sintonia durante todo esse processo do sono. E o quarto exercício refere-se quando você acorda. Quando você acorda, você não pode acordar bruscamente e dar um pulo, toca aquele despertador e sair correndo. Não pode. O que você tem que fazer? Você tem que abrir os olhos lentamente e saber que você está voltando do astral. Você nunca deve levantar bruscamente a cabeça. Você tem que ficar calmo, você não deve falar, você não deve pensar em nada. Ou simplesmente acordar, sem mexer a cabeça, sem chacoalhá-la, abrir lentamente os olhos. E procure, naquele momento, lembrar-se dos sonhos com bastante serenitude e de uma forma bem calma. E pouco a pouco você vai ver que começa a se formar imagens. Começa a formar uma imagem, esta imagem se liga com outra, aí vai ter toda uma interligação e a lembrança dos sonhos vai ocorrer de uma forma ampla, de uma forma total. E quando você acorda, você deve falar mentalmente também. Eu tenho certeza que eu sonhei e vou me lembrar. Você tem que estar convicto de que você sonhou e que você vai se lembrar. E sem forçar, procurando se lembrar, você vai ver que os sonhos vão cair na sua consciência. E é importante também, agora, você ter um papel, um lápis, uma caderneta, um caderno, para começar a anotar os sonhos que você lembrar. E depois você poderá pensar nesses sonhos e procurar ter continuidade neles, ter um entendimento, estudá-los. É importante anotar esses sonhos. O quinto exercício é um exercício muito interessante também, que permite lembrar dos sonhos com muita facilidade. Você pode colocar o despertador 1 hora antes daquela que você acordaria usualmente. Ou seja, se você acorda às 6 da manhã, coloque às 5. E quando você acordar às 5, você tenta se lembrar dos sonhos, exatamente naquele processo. E calmamente você regule o relógio para a hora que você deve acordar, pensando, eu estava sonhando e vou continuar a sonhar. E quando você acordar 1 hora depois, às 6 horas, você pensa, eu vou lembrar de tudo. Este exercício intensifica, agiliza o anterior e a lembrança dos sonhos vai ser muito mais rápida, porque a maioria dos sonhos que acontecem ocorrem bem no final do período do sono. E é muito fácil, quando você regula o relógio 1 hora antes, acordar, pensar, você entrar na lembrança do próprio sonho e ter continuidade nesta hora que você vai dormir, e na segunda hora, quando você acordar, quando tocar novamente o despertador, você com certeza vai se lembrar com muito mais facilidade. Existe um processo que você pode usar 2 despertadores, com essa diferença, um toca 1 hora antes, quando você acorda, fala, estou lembrando, vou lembrar dos sonhos, e se você dormir, não tem problema. Aí tem o segundo, você repete, você duplica esta capacidade de lembrança. Um sexto exercício, durante o dia, onde você estiver, em horários diferentes, você deve pensar no mínimo durante umas 5, 6, 7 vezes que você estava sonhando. Ou seja, você deve, em qualquer momento durante o dia, pensar da seguinte maneira, o que está acontecendo comigo já aconteceu quando eu estava sonhando. E aquela sensação que você tem quando vai no lugar, quando conversa com alguma pessoa estranha, o local que você nunca foi, e parece que você já esteve naquele lugar, isto ocorre porque já aconteceu no astral. E quando você está vivenciando aquela experiência física, naquele local, conversando com aquela pessoa, a lembrança dos sonhos vem. É um momento mágico, e sempre que você passar por esse momento, você tem que ficar tranquilo e procurar lembrar dos sonhos. De repente você vai ver que você vai lembrar dos sonhos e vai até adquirir a capacidade de ser um bidu, um adivinho
caminho, porque você vai acertar com certeza o que vai acontecer naquele encontro, naquele local, quando você tem esta sensação. De 5 a 6 vezes você tem que pensar: eu estava sonhando e vou lembrar agora. Este processo é muito importante, e quando você passar por essa sensação esquisita, que não é esquisita, é o sinal que você já passou por ela no astral, e pelo fato de passar fisicamente puxa essa lembrança, simplesmente você se concentre e procure lembrar. Aí você vai cair sentado, porque você vai ver que você vai se lembrar de tudo e você vai falar: puxa, é uma realidade que já aconteceu no astral. O 7º exercício é, durante o dia, você procurar ficar dentro de si mesmo quando você está acordado. Procurar observar os objetos, as coisas, as situações, e também ter o seu sentido sob controle. Quando a gente consegue dominar os nossos pensamentos, quando a gente consegue dominar os nossos sentimentos, a gente começa a lembrar automaticamente dos sonhos. Às vezes a gente conversa há muito tempo com uma pessoa, não sabe que roupa que ela estava usando. Às vezes, depois de almoçar, a gente nem sabe o que comeu, não sabe se alguém usava óculos, como é que ele era, se ele estava assim, assado. Esta observação, observando melhor as pessoas, ajuda a gravar fatos durante o dia. E como o primeiro exercício é exercício de memória, esta gravação melhor, esta presença melhor dentro de si mesmo, tanto mental como emocional, aliado ao primeiro exercício, que é a memória, vai fazer com que a gente possa lembrar dos sonhos. É um exercício muito importante que vai permitir estas lembranças. Um 8º exercício, durante o dia, todos os dias, você deve criar imagens, ou seja, mentalizar pessoas que você não vê, objetos, locais. Criar com a sua mente imagens. Lembrar do rosto da sua avó que já faleceu, da namorada, do namorado, de uma situação, de uma pessoa, de uma paisagem, de um local que você viajou. Procurando, criando estas imagens e colocando bastante detalhes naquelas imagens, estas imagens vão despertar um ponto entre as sobrancelhas, que é o ágina ou frontal. E este ponto vai permitir a lembrança e o entendimento dos próprios sonhos. Ou seja, formações mentais, a mentalização, a imaginação ajuda a criar imagens durante o dia e também, além de despertar a criatividade, permite a lembrança dos sonhos. Um 9º exercício é buscar ser criança novamente. É buscar ser inocente, buscar ser alegre, buscar ser feliz, buscar ser novamente a criança que você foi há tempos passados. E você vai se lembrar dos sonhos, porque criança sempre sonha e sempre lembra dos sonhos. E para uma criança não existe diferença entre sonho e realidade, porque ela confunde os dois. E sendo uma criança, automaticamente a gente volta a sonhar. E um 10º ponto é procurar sonhar quando você está acordado. Você tem que sonhar em realizar um futuro, sonhar com um carro, sonhar em ser feliz, sonhar com amor, sonhar em ter uma casa melhor, sonhar com um emprego melhor, sonhar em condições mais favoráveis, e à medida que você cria estes sonhos, eles vão acontecer no mundo astral. E acontecendo no mundo astral, eles vão se plasmar fisicamente. Através desses 10 exercícios, com certeza, você vai conseguir se lembrar dos sonhos e adquirir capacidades pessoais intrínsecas a você mesmo, que vão permitir conhecer a sua próxima morada no astral e no mental, conhecer o que você tem de registros emocionais no hipocampo, que é o seu registro dentro de você de suas emoções, e também, através desses exercícios, poder plasmar o futuro. Sonhar é realizar o futuro, e você pode ter um futuro bem melhor através desse processo.